Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, mais uma vez, vamos estudar a palavra do Senhor, estudar para algo que vai verdadeiramente nos transformar. Por isso eu quero dizer para você que preste bem atenção naquilo que nós vamos ouvir de Deus hoje, para que nós possamos ter um ano melhor, né? No 2021. Mas há poucos dias nós estávamos conversando aqui no nosso trabalho e um dos rapazes que trabalham comigo, ele estava falando o seguinte: nada vai mudar se a gente não mudar. Então é necessário que a gente mude para que nós vejamos mudança no próximo ano. Senão tudo vai ser a mesma coisa. Agora, como mudar? Para que mudar? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse ano de 2020? Precisamos pensar um pouquinho nisso. Deus hoje nos revela muita coisa bacana. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse estudo, exatamente porque essa revelação de Deus ela vai nos apontar o caminho para que nós possamos pensar algo melhor e mais positivo para nós trocarmos de ano aí, amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e vamos entregar para Ele o nosso coração, dizendo que é Ele que toma conta de tudo isso, né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor hoje, nós já estamos no finalzinho do ano, o Senhor permite com que nós estejamos aqui para ouvir mais ainda do Senhor, para poder ser abençoado pela Tua palavra e a Tua revelação. E Deus, não há alegria maior do que essa. Tanta coisa aconteceu, muita coisa nos entristeceu, muita coisa nos alegrou, mas nada disso teria importância ou tem importância se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. Por isso nós nos entregamos para que o Senhor possa verdadeiramente trazer no nosso coração a Tua mensagem de paz, de motivação, de alegria, que nós tanto precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quem conhece o futuro é só o Senhor. Quem sabe daquilo que está por vir é só o Senhor. Mas o Senhor também já nos anunciou que o que está por vir está muito próximo. E todos os dias, se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar as mensagens que vão nos alertar para as coisas que estão para acontecer. E o Senhor tem falado isso conosco todos os dias. Por isso, Pai, muito obrigado. Continue falando no nosso coração, Senhor Deus, e cada um daquele que estiver ouvindo essa mensagem, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que permita com que o Teu Santo Espírito fale profundamente no coração dessas pessoas. Que possa falar de forma que eles venham verdadeiramente ouvir essa mensagem e ser transformados por ela, Senhor. Porque, Deus, nós passamos um ano em que muitas pessoas, às vezes, vão dizer que estão cansadas, mas eu particularmente digo ao Senhor que eu não estou cansado, muito pelo contrário, eu estou agradecido, principalmente porque o Senhor nos dá a oportunidade de andar nos Teus caminhos, principalmente porque o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos juntos trilhar a trilha da vitória. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem venha bater nos corações das pessoas e eles verdadeiramente assumam isso para as suas vidas e entrem num ano de forma completamente diferente. Fala, Senhor Deus, conosco. Motive-nos. Entre com a Tua razão, com a Tua paz, com o Teu amor no nosso coração e faça com que o Teu Santo Espírito se sinta cada vez mais à vontade para que nós, orientados por Ele, sejamos transformados a cada dia. E principalmente fazendo as coisas que nós vamos ouvir do Senhor nessa noite.
Cuida de cada um de nós, cuida de cada coração que está ouvindo, Senhor Deus, essas palavras. E é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço desde já. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje é um estudo bíblico que nós devemos começar a pensar um pouquinho. E o tema desse estudo bíblico nosso hoje é: tudo é possível se você estiver com Jesus Cristo. Tudo é possível. Às vezes as pessoas que não têm Jesus Cristo fazem coisas também que a gente até duvida. Tudo é possível. Só que quando você está com Jesus Cristo, as coisas são diferentes. Os possíveis são outros possíveis. Os possíveis são outros possíveis que nos alegram, que revela a nossa identidade de reino, que mostra que nós somos capazes de fazer coisas que o povo do mundo não é capaz. Os possíveis com Jesus Cristo são coisas que fazem com que nós entremos no céu desde já, é claro, sendo cada dia, dia após dia, preparados para herdar a vida eterna. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia no capítulo 14 de Mateus. Capítulo 14 de Mateus. Nós vamos ler o verso 22 até o 24. Capítulo 14 de Mateus, verso 22 até o 24. Eu sei que muitos de vocês não abrem a Bíblia aí, mas tem uns outros que eu sei que abrem a Bíblia. Então, eu vou esperar aqui um pouquinho. Mateus capítulo 14, verso 22 até o 24. Hoje eu estou com o meu coração mais entristecido, porque eu estou lembrando mais da minha mãezinha. Mas é normal, né, gente? Normal a gente ter saudade, é normal a gente lembrar das pessoas que a gente perde, principalmente das pessoas que a gente ama, né? Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Paramos por aí. Nós estamos no final do ano. A minha pregação, essa é a última, é o último estudo bíblico que eu dou nesse ano, para a honra e glória de Jesus Cristo. Você e eu, claro, nós devemos pensar como é que foi o nosso ano. Eu acho que todo ano a gente fala isso, né? O ano está acabando, nossa, como é que foi o nosso ano? As televisões aí, os canais de televisões abertos aí, eles fazem direto e reto a tal da retrospectiva. Coisa que nós deveríamos fazer também nas nossas vidas, retrospectiva. Só que a televisão só faz a retrospectiva para lembrar você de tudo o que aconteceu. A nossa retrospectiva deveria ser feita para que nós pudéssemos aproveitar aquilo que deu de errado para o nosso crescimento e não fazer de novo, e nos alegrar com as coisas que deu certo. A nossa retrospectiva, ela deve ser feita para que nós possamos verdadeiramente entrar no outro ano, passar para o outro lado, mas passar entendendo que Jesus andou conosco durante todo esse ano de 2020.
Essa passagem que nós lemos aqui fala, olha só, que Jesus falou com eles assim: entra no barco e passa para o outro lado. Mas Jesus não foi, não. Eles foram obedecendo a ordem de Jesus. Pessoalmente, Jesus não estava mais com eles e eles entraram no barco para passar para o outro lado. Pessoalmente, Jesus não está mais conosco, mas o Espírito Santo dele é que está conosco. Quando eles entravam no barco que estava, a Bíblia fala aqui, que estava fustigado pelas ondas, Jesus Cristo tinha ido para o monte orar. O que será que Jesus Cristo estava orando? Se não fosse intercedendo pelas pessoas, porque poder ele sabia que ele tinha, unção ele sabia que ele tinha. Jesus Cristo veio na terra como Deus também, como homem, mas também como Deus. E na sua natureza divina, ele sabia que ele podia qualquer coisa. Tudo é possível para Jesus Cristo, inclusive o impossível, que para nós é impossível, para ele é possível. Não existe impossível para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, eu creio que estava lá em cima no monte orando, mas ele era na verdade intercedendo pelas pessoas. Porque ali, se você for pegar cronologicamente falando, ele já tinha feito um monte de milagre, mas ele estava se tornando conhecido, tanto é que existia uma multidão ali, e aí automaticamente essa multidão que estava ali, porque ele estava ainda no meio da sua jornada, da sua saga de divulgação da restauração de Deus. E Jesus Cristo dessa forma sobe para o monte para interceder pelas pessoas. Mas ele deu uma ordem: suba no barco e passe para o outro lado. Às vezes você está decepcionado com o ano que passou. Eu estava ouvindo as rádios de notícia, hoje, ontem, eu ouço muito rádio de notícia. E aí eu estava vendo as pessoas falarem que já não aguenta mais o ano de 2020. Estava torcendo para que ele passasse e acabasse logo. Por que será, gente? As pessoas estão, muitas pessoas estão decepcionadas com o ano que passou. Às vezes você pode ser uma dessas pessoas. Eu particularmente não estou. Fui muitíssimo abençoado nesse ano. Muitíssimo abençoado. Mas às vezes você está aí falando: puxa vida, o ano foi muito ruim, muito ruim. Podia acabar logo, podia acabar depressa para que nós pudéssemos entrar no 2021. Mas lembra que no início dessa transmissão eu falei que se você não mudar, nada vai mudar. O ano vai continuar ruim do mesmo jeito, 2021 vai continuar ruim do mesmo jeito, porque o vírus vai estar aí. Ah, não, mas vai ter a vacina, lindo, maravilhoso. Mas a questão, gente, não é a vacina, a questão não é o vírus, a questão é o Apocalipse. A questão é aquilo que Deus já havia programado como o fim do mundo. A questão é os acontecimentos que Deus já tem prontos para que nós tomássemos a nossa posição de cidadão do reino, independente se é vírus de Covid, independente se é câncer, independente do que for, nós temos que tomar a nossa posição de cidadão do reino e assumir que nós devemos passar um ano melhor quando nós passarmos para o outro lado, o lado do 2021. Mas
Se nós não mudarmos o 2021, ele vai ser simplesmente um cumprimento do Apocalipse, um cumprimento da palavra do Senhor, na qual eu e você estamos inseridos. Só que eu e você, nós estamos inseridos na palavra do Senhor para mudança, para crescimento espiritual, porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou, e quando ele entra em mim e em você, ele entra para crescimento espiritual, para que haja uma mudança dia após dia. Lembra daquele versículo que é de glória em glória, de vitória em vitória? Então, irmão, o que nós esperamos para o ano que vem? Eu e você, quando passamos para o outro lado, o lado do 2021, assim como está no verso que nós lemos, no verso 22 de Mateus 14, embora nós sejamos atingidos e fustigados pelas ondas que virão no 2022, embora os ventos venham soprar muito forte no nosso barco, 2021, desculpa, do 2021, nós temos que entender que nós temos um Jesus que foi interceder por nós e que estará conosco em brevíssimo tempo, assim como aconteceu lá com os apóstolos. Nós não continuamos a leitura, mas a palavra diz que Jesus Cristo veio caminhando sobre as ondas, mostrando o poder, e depois ele chamou Pedro. Você conhece muito bem essa passagem. Quando a gente vê isso acontecer, a gente começa a perceber que por pior que se espere no ano que vem, se você quiser, para você ele vai ser excelente. Não duvide, porque o possível vai acontecer na sua vida. O possível depende de você. É você que tem que se transformar. Às vezes eu estou falando para pessoas que devem estar desanimadas com essa passagem de ano, o que vai acontecer? Pessoas que devem estar com medo do que pode acontecer no 2021. Isso é admissível, sim, irmãos. Isso é admissível. A gente às vezes está desanimado, a gente passou muita tribulação, a gente fica com medo de 2021 ser a mesma coisa, mas existem algumas coisas que nós precisamos analisar. Existem algumas coisas que a palavra do Senhor Jesus, ela nos esclarece para que nós possamos crescer, e no 2021, a gente não ter medo, a gente não desanimar, e a gente ser firme e forte, para que nós consigamos mudar, crescer, transformar e ser melhor. Porque se você muda e é melhor, seu ano vai ser melhor. Então não tenha medo, não fique desanimado, não. Embora isso seja admissível, nós devemos analisar algumas coisas. Gostaria que você levasse agora as suas páginas da Bíblia para o Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 20 até o 24. Marcos capítulo 9, versículo 20 até o 24. Já pegou aí? Tá tudo bem? Então vamos lá. 20. Então eles o trouxeram. Trouxeram quem? Um rapaz que estava lá espumando a boca lá, o rapaz estava com espírito ruim lá e tal.
ele se contorcia, contraía e fazia umas caretas lá e espumava a boca, e o espírito imundo estava tomando conta do rapaz. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí Jesus Cristo vira e fala o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Bacana isso, muito bom. Se você pegar esse capítulo e for lá no início dele, você vai ver que Jesus Cristo pegou Pedro, Tiago e João e levou para o monte, só os três. E lá em cima no monte, a glória de Deus se manifesta de tal maneira em Jesus Cristo que ele fica com as vestes completamente brancas. E ali ele tem um encontro com Moisés e com Elias. Os apóstolos viram aquilo e Pedro ficou imaginando o seguinte: olha, puxa vida, Jesus, quem são esses aí? Moisés e Elias. Aí, então eu vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Aí vem uma voz lá de cima do céu e fala com eles assim: esse aí é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pedro ficou extremamente apavorado com aquilo que ele escutou de Deus. Eles então se curvam e se rendem àquela voz. A minha pergunta é: e você? Você tem ficado apavorado com as coisas que vêm do mundo? Ou você tem ficado apavorado com as coisas que vêm de Deus? Aí você pode virar para mim e falar o seguinte: pastor, ambas as coisas vêm de Deus, tanto as coisas que são do mundo, quanto as coisas que são de Deus. Mas, irmão, as coisas que são do mundo não têm influência e nem poder sobre a nossa vida. As coisas que são de Deus têm influência e poder sobre a nossa vida. Muita influência e muito poder sobre a nossa vida. Por isso, com razão, Pedro fica apavorado quando Deus falou algo grande para ele. Uma revelação que vem do alto, dizendo que aquele era realmente o Filho de Deus. As coisas, quando vêm de Deus para mim e para você, irmão, são coisas muito grandes, que a gente às vezes fica realmente apavorados, porque a gente não sabe se vai dar conta. Mas às vezes você pode estar aí na sua casa pensando o seguinte: mas o que veio do mundo para nós nesse ano foi muito ruim, foi muito pesado, acabou com a gente, dominou a gente, nos detonou. Mas repara primeiro o que veio de Deus. Tenta mudar a sua visão, tira a sua visão das coisas que vieram do mundo, porque as coisas que vieram do mundo foram simples, eu vou falar de novo, simplesmente cumprimento bíblico. Mas tem coisa de Deus também que é cumprimento bíblico, que veio para a sua vida, e se você está aí hoje, na sua sala, no seu quarto, no seu celular, sentado em algum lugar ouvindo essa palavra,
é porque você teve alguma coisa bacana demais, grande, enorme, que veio de Deus para você, muito maior do que um ano de 2020, com pandemia, com outros tipos de problemas que vieram. Então, quando Pedro fica apavorado com as coisas de Deus, é porque ele tem razão, que a gente também tem que ficar apavorado com as coisas que vêm de Deus. Tem bênção que Deus põe na vida da gente, que às vezes você fala assim, nossa, é muita bênção, não vou aguentar. Tem responsabilidade que Deus põe na vida da gente, que você fala assim, essa eu não vou também aguentar não, eu não vou conseguir cumprir isso não. Mas saiba você, que tudo que Ele põe para nós, é porque Ele confia na nossa capacidade. Tudo que Ele põe para nós, é porque Ele sabe que nós vamos dar conta. Claro, ajudados pelo Espírito Santo de Deus. Claro, nos rendendo ao Espírito Santo. Aí nós damos conta. Ali naquele monte da transfiguração tinha Pedro, Tiago e João. Isso fala de intimidade. Isso fala que, repara bem para você ver, quando Jesus Cristo queria que outras pessoas soubessem as coisas que todo mundo podia saber, Ele enviou 70. Quando essas coisas começam a ter um pouco mais de restrição, então não é todo mundo que precisa saber, tinham só 12. Agora, quando entra na intimidade, revelações que são exclusivas, tinha só 3. E se você pegar o capítulo 9 ali de Marcos, você vai ver que quando eles vão descer do monte, Jesus Cristo pede para os 3 falar o seguinte, ó, não conta nada do que vocês viram para ninguém não. Irmão, tem revelação de Deus para mim e para você, que ela é só para mim e para você. Não é para você ficar espalhando para os outros aí não, porque ela não é para os outros não. Se fosse para os outros, estaria no meio dos 70. Deus, Ele quer revelar para mim e para você alguma coisa extremamente importante nessa noite. E uma das coisas que Ele quer revelar para mim e para você é que nós não devemos ficar apavorados com as coisas que são do mundo, mas nós temos que ficar apavorados com as coisas que são de Deus, porque as coisas que são de Deus têm uma grandeza inalcançável por qualquer outra coisa, qualquer outra dimensão que você queira pensar nesse momento. Quando as coisas vêm de Deus, pode saber que tudo pode acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê. Nessa passagem que nós lemos, o pai do menino perguntou para Jesus Cristo, ele falou o seguinte assim, olha, muitas vezes o Espírito tem lançado ele no fogo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Aí Jesus Cristo fala assim, se podes? Você está diante do cara que pode tudo, é só você crer. Irmão, quando você fala que você anda com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, você está andando com aquele que pode tudo. É só você crer. É só você crer. Você não tem que ficar apavorado com os rumos que a humanidade está tomando, não. Quando você for passar para o outro lado do 2021, passe com confiança, creia que tudo é possível, porque você está com Jesus e Ele pode todas as coisas. Os rumos que a humanidade está tomando, e você todos os dias tem notícias aí de violência atrás de violência, escândalos atrás de escândalos, desastres atrás de desastres, caos de natureza atrás de caos de natureza, tudo isso é cumprimento bíblico, irmão. Faz parte do plano de restauração de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Como é de Deus, tudo isso é muito grande, é volumoso. Mas o que vem de Deus para mim e para você exclusivamente, aquele da intimidade de Pedro, Tiago e João, vem para que nós adquiramos confiança, para que a nossa fé aumente cada dia mais e nós possamos crer que, independente do que nós vamos encontrar do outro lado, tudo será possível, inclusive a vitória é possível. Às vezes você ainda não se deu conta de que Jesus pode tudo. Eu vou passar aqui algumas pequenas reflexões para nós. Vamos falar da natureza de algumas pessoas que receberam os milagres de Jesus. E quem sabe às vezes você se encaixa em alguma dessas naturezas. Vamos falar primeiro daquela mulher do fluxo de sangue. Ela recebeu um milagre de Jesus, mas ela não queria aparecer na multidão porque ela naturalmente já era discriminada. Ela não queria aparecer na multidão porque ela era considerada imunda. Ela não queria absolutamente estar ali como todos estavam aparecendo e tal. Ela queria ser simplesmente discreta. E quando ela encontra uma oportunidade com toda a discrição, ela chega lá e encosta nas vestes de Jesus. E pelo fato dela crer, saber que era possível ela ser curada apenas de tocar nas vestes de Jesus Cristo, com muita discrição, aquela mulher foi curada. Você se encaixa nisso aí? Segue Jesus Cristo com discrição? Sabe que Jesus Cristo vai fazer e pode fazer um milagre enorme na sua vida, mas você quer se manter aí discreto, mas pelo menos seguindo Jesus? Porque tem o contrário também. Lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó percebeu uma movimentação bastante grande ali e ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto a mulher do fluxo de sangue foi discreta, para ninguém perceber que ela estava ali, o outro teve que gritar para que o vissem. Um monte de gente que está perto de nós parecem cegos e não conseguem enxergar que você tem a natureza de Jesus Cristo. Aí você tem que gritar: olha, creia em Deus e você será salvo. Olha, acredite que existe um Deus no céu todo-poderoso que cuida de você. Então você tem que gritar para que o milagre aconteça. Você é desses que tem que gritar para que o milagre aconteça? Se você é, grite, irmão, grite, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Um teve que ser discreto, o milagre aconteceu. Outro teve que gritar, o milagre aconteceu. A filha de Jairo teve que morrer para que o milagre acontecesse. Quantas e quantas vezes você tem que morrer para você, para a sua natureza pecaminosa? Quantas e quantas vezes você tem que morrer para as ofensas das pessoas? Quantas e quantas vezes você tem que morrer para os desafios da razão? Quantas e quantas vezes você tem que morrer para o mundo, porque o mundo vai te provocar para que você entre num pecado pesadíssimo? Quantas e quantas vezes você tem que morrer?
Porque a filha de Jairo, ela morreu. Mas quando Jesus chega, ela ganha vida novamente. Quando você morre para as situações do mundo, quando você morre para aquilo que o mundo quer te levar, que é o caminho do pecado, o caminho da desgraça, o caminho da derrota, o caminho da destruição, quando você morre para isso e encontra com Jesus, Jesus entra e põe vida em você, assim como ele fez com Jairo, a filha de Jairo. Já falei com você de 3 milagres. Uma dona teve que ser discreta, tocar nas vestes de Jesus. Um teve que gritar para receber o milagre. Um teve que morrer para receber o milagre. Agora, muitos, vou falar do milagre dos pães e dos peixes. Muitos, ao mesmo tempo, receberam milagres, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Reparem bem para vocês verem que naquela multidão, eles receberam o milagre da multiplicação, mas eles foram, na verdade, alimentados. Apareceu um alimento para eles que não estava no script ali, não tinha sido pensado, não. Aqueles muitos foram alimentados pelo milagre de Jesus. Os que estavam mais perto de Jesus viram os cestos se encherem. Os que estavam mais perto de Jesus, além de ver os cestos se encherem, eles foram para a obra, para distribuir alimento que veio de Jesus para aqueles outros que estavam ali querendo ser alimentados. A seara é grande, o pasto está, como é que é? A seara é grande, a colheita está branca. Irmãos, nós temos que entender que tem muita gente precisando de alimento que vem de Jesus. E quem está perto de Jesus para poder carregar o cesto e ver o milagre acontecer é você, irmão. Quando você passar para o outro lado do 2021, quem vai distribuir os alimentos para muitos vai ser você, irmão. Isso significa que você está sendo contado na obra de Deus. Jesus Cristo usou aquelas pessoas que estavam mais próximos a Ele para distribuir, para ir para a obra, distribuir alimento. Jesus Cristo quer usar você no meio de um grande milagre para que você vá e distribua o alimento espiritual para outras pessoas. Falo com você de um outro milagre. Jesus Cristo estava pregando e aí imediatamente um telhado se abre, desce numa cama um paralítico pelo teto. Se você prestar atenção nessa passagem, Jesus Cristo não vai chegando e falando com aquele cara levanta e anda, não. Ele chega para ele e fala o seguinte: olha, seus pecados estão perdoados. Grande milagre. Grande milagre na minha vida e na sua vida, porque os nossos pecados estão perdoados, porque o sangue divino foi derramado por mim e por você, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Mas não só para isso. Eu acabei de dizer que você, pelo fato de estar em Jesus Cristo, estar perto de Jesus Cristo, você tem que sair para a obra de Jesus, para fazer as coisas que Jesus pede.
Então, significa que se os seus pecados foram perdoados, aquilo que aconteceu com aquele paralítico, Jesus Cristo perdoou o pecado e falou assim: agora você anda. Os seus pecados foram perdoados para que você se movimente, para que você ganhe forças e comece a andar novamente, só que num rumo diferente. Para que você passe para o outro lado com total confiança de que aquele que está com você pode. É possível quando se está com Jesus. Para que você aprenda a perdoar as pessoas e comece a andar. Para que você peça perdão para as pessoas e comece a andar. Na obra de Jesus, a seara é grande, o pasto está branco. Na saga de Jesus, caminhando para o Gólgota, quando ele vai para a morte, ele foi rejeitado por muitos. Muitos rejeitaram Jesus, porque muitos não creram em Jesus. Muitos não creram. Mas, querido irmão, querida irmã, da mesma forma que você vai ali alimentar as pessoas com o milagre que vem de Deus, com o milagre que vem de Jesus, saiba que muitos não vão crer naquilo que você vai falar. Jesus Cristo, ele veio para todos, para os que creem, e para os que não creem também, porque a justiça dele, ela é única, para os que creem, para os que não creem. Jesus é justiça, a justiça será única, a sentença será diferente. Para aqueles que creem, não haverá sentença, para os que não creem, haverá sentença. Mas a justiça é para todos. E olha que no nosso meio tem muitos que rejeitam Jesus Cristo. Igual esse moço que nós lemos aqui no Marcos capítulo 9, ele falou o seguinte: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha só, ele disse que cria que Jesus Cristo iria curar o filho dele, mas a fé dele estava limitada só ali, naquele pedacinho do milagre que era a cura do filho. Agora, ele estava falando com Jesus Cristo que ele queria que Jesus Cristo ajudasse ele a crer em algo maior, algo que o colocasse na vida eterna, porque ele viu que aquele que estava diante dele tinha poder divino. E aí a resposta dele para Jesus é: eu creio nesse milagre aí, mas eu quero que o Senhor me ajude a crer nas demais coisas que o Senhor faz. Eu espero que você não esteja nesse patamar, porque eu espero que você esteja no patamar de crer verdadeiramente em todas as coisas que Jesus pode fazer por mim e por você. Irmão, se você crê, não tenha medo. Se você crê, confie. Ouça a voz de Jesus e passe para o outro lado. Mas não simplesmente passe para o 2021 morrendo de medo, e agora o que vai acontecer? Não, irmão. Passe para o 2021 perdoando aquele que te ofendeu no 2020. Aí você consegue andar. Passe para o 2021 pedindo perdão para aquele que você por acaso ofendeu. Passe para o 2021, às vezes gritando para Deus ouvir, igual fez o cego de Jericó.
Passe para o 2021, às vezes sendo discreto ali, somente você no seu quarto, o seu sofrimento, mas revele para Deus o que está verdadeiramente no seu coração, para que Ele possa fazer um milagre ali no seu quarto, com a mesma descrição que teve aquela dona que quis tocar nas vestes dele e não quis aparecer no meio da multidão. Passe para o 2021 matando aquilo que te prejudicou nesse 2020. Seja pecado, seja medo, seja rancor, seja mágoa, seja ansiedade, seja dor, seja qualquer coisa, seja amargura. Irmão, mate tudo isso, porque você, como cidadão do céu, você tem que ser livre dessas coisas e somente ter com você aquilo que é o valor do reino. Passe para o 2021 com a certeza que, assim como Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, Ele também vai ressuscitar você para uma nova vida no 2021. Passe para o 2021, passe para o outro lado, com a certeza de que Ele vai te alimentar com fé, com esperança, com palavra, com revelação, com amor, com motivação, com consolo. Passe para o 2021 se lembrando de que se você está com Jesus, tudo é possível. Amém? Não tenha medo do 2021. Creia que Jesus Cristo Ele está com você. Creia que Jesus Cristo Ele está conosco. Creia que Jesus Cristo Ele vai verdadeiramente me transformar e te transformar para que nós consigamos cada vez mais ser abençoados por Ele. Independente do que vier para nós no 2021, nós temos que crer tudo será muito bom, porque vem de Jesus. Ele pode fazer tudo ser muito bom para nós, mas depende da nossa mudança, depende da nossa atitude. Elimine as coisas ruins. Quando você fizer a sua retrospectiva, elimine as coisas ruins do 2020 e pense como age um cidadão do reino dos céus. Faça somente coisas boas. Não tenha motivos para se arrepender de alguma coisa, porque se você tiver motivo para se arrepender, é porque você fez alguma coisa errada. Mas se você fizer alguma coisa errada, se arrependa do que você fez. Mas o ideal é que você não tenha motivos para se arrepender. Essa fala é da pastora Sandra, ela fala muito isso. Que nós aprendamos a não ter motivos para nos arrepender. Que nós possamos passar para o outro lado, com muita alegria no coração, sem medo, com muita confiança, muita fé, muita esperança. Porque tudo será possível se nós estivermos com Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu provavelmente esse ano, quem vai fazer a Santa Ceia com vocês, para honra e glória de Jesus, vai ser a pastora Sandra. E eu quero desejar a cada um de vocês muita alegria no coração, muita paz, muito gozo, muita saúde. Que você tenha muita responsabilidade ante a essa pandemia, e tudo aquilo que você conseguiu evitar até hoje, você continue fazendo todos os procedimentos, não relaxe não, para que você consiga continuar evitando. E se prepare para as coisas que vêm do cumprimento bíblico. Mas se você estiver com Jesus, você será sempre cidadão do reino dos céus. Cidadão do reino dos céus estará com Jesus e Ele nos ajudará a passar por todas as coisas que nós temos que passar. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, como o Senhor é grande.
como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. Poderoso o suficiente para nos ajudar a crer que ao passarmos para o outro lado, lá estará o Senhor para nos ajudar a caminhar nesse caminho da vitória. Já sabemos, ó Pai, que o Senhor nos escolheu, e se o Senhor nos escolheu é para que nós tomemos primeiro uma atitude de entender e ver o milagre que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, para que depois nós possamos assumir a obra e levar esse milagre da alimentação para outras pessoas. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque hoje o Senhor nos mostra o que nós temos que matar de errado que fizemos no 2020. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos mostra, Senhor, que nós às vezes temos que gritar o seu nome para que outras pessoas saibam que nós somos do Senhor. Senhor, muito obrigado porque às vezes o Senhor entende que nós entramos para dentro dos nossos quartos e choramos. Às vezes conversamos com o Senhor reclamando. Às vezes conversamos com o Senhor lamuriando coisas que estão ali só nós e o Senhor, só no nosso coração e no Senhor, sendo nós então discretos. Mas é em cima disso que o Senhor faz o milagre também. Deus, por isso nós queremos agradecê-lo, porque nós confiamos num Jesus que faz tudo, que pode tudo, e é somente por Ele que nós conseguimos as coisas nesse mundo. Então, Deus, em nome de Jesus, continua conosco, continua dominando a nossa vida, continua dominando a nossa mente, o nosso coração, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, para que nós não tenhamos motivos para nos arrepender. Mas, Senhor Deus, quando a gente peca, e a Tua palavra fala que todos os dias nós pecamos, que a gente possa se lembrar dos nossos pecados e nos arrependamos. Que o Senhor venha fazer a diferença real na nossa vida, e que nós não temamos o 2021 que está para chegar. Porque para muitos que desejam que o 2020 acabe logo, outros têm medo do início do 2021. Para muitos que querem ver o fim de 2020, outros já querem iniciar o 2021 achando que vai ser melhor. Mas para que isso aconteça, Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor os ajude a se movimentar, a se transformar, a agir, mas agir de forma positiva para que o ano deles seja melhor. Tem muita gente que faz planos e planos e planos e planos e não coloca o Senhor na frente. Mas, Senhor Deus, nós, quando fazemos os nossos planos, a primeira pessoa que nós entregamos os nossos planos é o Senhor. Porque se os nossos planos estiverem, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo se fará, tudo acontecerá. Mas se não, nós temos certeza que o plano do Senhor é melhor do que o nosso. Por isso, Pai, nós entregamos tudo o que temos nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que tira do meu coração agora em específico toda tristeza, toda dor, toda saudade, mas eu peço ao Senhor também que o Senhor nos ajude a vencer dia após dia tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, até como luta, porque nós sabemos que nessas lutas nós iremos crescer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa igreja, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado, Senhor Deus, por esse ano que, embora tenha sido muito triste para muitos, para outros foi uma alegria muito grande. Obrigado pelos nossos irmãos que ainda estão, para a honra e glória de Jesus Cristo, todos com muita saúde. Passamos um ano, Senhor Deus, às vezes inseguros, com medo, né, de tudo isso que pegasse alguns irmãos nossos, assim, Senhor Deus, mas graças a Deus, os que pegaram o Senhor protegeu, e queremos pedir ao Senhor que continue protegendo, Senhor. Porque nós confiamos num Deus que pode tudo. Nós confiamos num Deus que é dono de todas as coisas. Nós confiamos num Deus que nos dá a vitória. Continua, Senhor Deus, conosco. É o que nós te pedimos. Entregamos a nossa vida ao Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós o fazemos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e
tomara que muito em breve a gente possa se reunir. Eu estava acompanhando hoje na Itatiaia as notícias da pandemia, e 9 estados já estão com ela estável, 11 estados estão em diminuição, dos quais Minas Gerais é um deles. Então eu quero dizer para vocês que, em nome de Jesus, muito em breve estaremos juntos aqui, congregando para a honra e glória de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, que Deus te proteja e te guarde. Feliz 2021, feliz passagem de ano. Não se esqueça de se ajoelhar 5 minutinhos antes e entregar o seu ano de 2020 para Deus e pedir para Ele aquilo que você tem vontade que realize no seu coração aí para o 2021. Mas faça isso sem medo, porque Jesus pode todas as coisas. Fique com Deus em nome de Jesus.